Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o término, o divórcio do casamento da Ana Botti, não sei se é assim que fala, mas é assim que eu vou falar, e do José Alvarenga. Bom, gente, duas coisas, eu não tô aqui pra falar se um tá certo, se o outro tá errado, se o outro tá certo, se um tá errado. Me chamou a atenção, eu quero passar aqui pra vocês o que foi que me chamou muita atenção em ambos os esclarecimentos de cada um deles. E eu vou fazer uma análise com vocês, tá? Exatamente das palavras deles. E como eu tô sempre aqui, né, gente, conversando com vocês, passando experiências minhas, né? E trazendo sempre um conhecimento, uma coisa que eu aprendi. Porque nesse canal eu falo sobre às vezes alguma coisa de relacionamento, mas principalmente o autorrelacionamento, né? O teu autocuidado, o teu autoconhecimento. Então, por isso que como me chamou muita atenção, tanto algumas coisas que ele falou no esclarecimento dele, o José, como no esclarecimento dela, Ana, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês e comentar um pouquinho da minha perspectiva, da minha visão, tá? Sobre esse divórcio. Então, eu vou colocar aqui pra vocês na tela um pedacinho do esclarecimento da Ana. Foi uma escolha dele, ele decidiu sair de casa. Terminamos, sim, o nosso casamento. E ele levou todas as coisas dele. Eu tentei de todas as formas convencer ele a ficar, não consegui. Ele realmente já estava pensando nisso há algum tempo. E ele arrumou as malas dele, não teve nenhuma briga. Foi, assim, uma conversa bem madura. As coisas estavam um pouquinho estranhas, assim, entre a gente. Não teve nenhuma briga, nada do tipo. Eu só tava sentindo ele um pouco distante. Tava bem imersa, assim, nos pensamentos dele. E eu perguntava pra ele, assim, será que a gente pode conversar, né? O que tá acontecendo? Me fala, por favor. Né? Vamos conversar, vamos resolver e tal. E nesse dia a gente foi numa segunda-feira, faz 10 dias, a gente tava voltando da academia e eu falei, olha, por favor, me fala alguma coisa, porque você não tá normal, tipo assim, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa divertida, eu gosto muito da sua companhia, mas de uns tempos pra cá você não tá sendo você mesmo, tipo, você não tá me dando a atenção que você sempre me deu, você não tá sendo do jeito que você sempre foi comigo. E ele falou, olha, que a hora que chegar em casa a gente conversa. Aí chegamos em casa, eu falei, então tá, vamos conversar. Aí ele falou pra mim que já tinha muito tempo que ele não tava feliz, que ele tava tentando levar, mas que ele não tava se encontrando com ele mesmo, que ele não tava feliz. Bom, gente, deu pra vocês perceberem, né, que a forma como ela fala, primeiro parece que foi um susto pra ela, né, ele querer romper e pegar as coisas dele, fazer as malas dele e ir embora. A perspectiva que eu tive foi que pra ela não esperava, foi um susto. E a sensação que deu é como se ela estivesse falando que foi do nada, né? Ela sentiu ele frio, um pouco distante, mas foi uma coisa do completo nada, assim, é como se eles sentaram na mesa, né, pra conversar, só que ele já estava com a decisão tomada, né? É como se passasse a sensação que quando ele começou a pensar que talvez eles não eram um certo para o outro, quando ele começou a pensar, ele não conversou com ela. Ele só decidiu conversar com ela quando ele já estava decidido a ir embora, né? E eu acho que talvez... E aí quando ela tentou sugerir que, para quem viu o vídeo todo, né? Ela sugeriu para eles viajarem, para eles fazerem uma terapia, só que é como se já tivesse sido tarde demais, né? Ele já, como ela falou no vídeo, ele já estava com a decisão tomada, né? Era uma coisa que ele já vinha pensando.
Então eu acho que o principal ponto aqui que pega pra gente poder comentar, é que ele quis conversar com ela, ele aceitou conversar com ela, ter o diálogo com ela, quando a decisão já estava tomada. Ou seja, nada que você fale vai mudar a minha opinião, né? E eu acho que isso foi o que frustrou muito a Ana, né? Que, de repente, se ele tivesse conversado com ela lá atrás, quando as coisas já não estavam indo bem, ele já começou a despertar nele uma vontade de acabar com aquele relacionamento, ou questionar, será mesmo que vale a pena ficar? Será que é isso mesmo que eu quero? Quando ele tava pensando isso, ele não sentou e conversou com ela, né? Tipo, Ana, olha, já tá começando a passar pela minha cabeça, querer me divorciar de você por conta disso, 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 disso. Porque assim, a gente sabe que o homem, às vezes ele pode acabar se fechando e ele tem uma maior dificuldade de virar e falar, vamos conversar. E isso é mais fácil a mulher fazer, né? Então essa foi a principal perspectiva que eu tive, né, do esclarecimento da Ana, de que pra ela parece que foi do nada e que ela percebeu, conversando com ele, né, naquele momento, que a decisão já estava tomada. É como se, tipo, já fosse tarde demais pra fazer alguma coisa. Então eu acho que isso foi uma coisa que chateou muito ela, então, dele não ter a chamado para conversar e talvez até compartilhado o que ele tava começando a sentir, né? Aquela coisa de tipo, meu, tô broxando, já tô começando a analisar a possibilidade da gente se separar. Então, eu acho que esse foi o ponto da Ana. Agora eu vou colocar pra vocês um pedacinho do esclarecimento do José. Passado por isso com alguém, quando você sempre tem alguns assuntos que sempre geram uma discussão, um atrito, uma briga, e durante todos esses anos aí a gente teve um assunto que eu nunca conseguia impor a minha opinião, então eu acabei por ficar retraído nesse assunto e nunca mais colocar em pauta, sendo que era uma coisa muito importante para mim. E aí, essa foi, acho que, a causa raiz, e por causa disso eu fui ficando fechado em outros aspectos da minha vida também, com outras coisas, e a Ana comentou, né, que eu estava um pouco mais fechado e tal, e acabou que com isso eu fui perdendo um pouquinho do meu ser interior, assim, sabe? Agora, sobre a visão, né, que o José passou no esclarecimento dele, o que parece, o que passa, a sensação que passa, é que, assim como ele disse, né, que tinham alguns assuntos que sempre que eram abordados causavam brigas, intrigas entre o casal. E aí, por conta talvez da consequência de falar de determinados assuntos, que ele via que sempre o resultado era negativo, né? Ele conversava com a Ana algum assunto que a gente não vai saber, talvez nunca saiba que assunto que é esse, mas é um assunto que sempre trazia intriga. Então, a solução que ele encontrou foi se fechar e não falar mais sobre o assunto, né? O dito cujo assunto. Então, assim, agora, vendo essa perspectiva, provavelmente, né, de acordo com o que ele falou, a Ana, ela era talvez muito reticente no assunto. Se ele vinha, já era tipo, sabe aquela coisa? Tramontina, pá! E tipo, não falo mais. Então, assim, nós mulheres, a gente é a parte mais sensível, a gente é a parte mais emocional, a gente é a parte mais das emoções, dos sentimentos. Tanto é que o afeto é muito mais importante para nós mulheres do que para um homem. Não tô falando que o homem não gosta de afeto, gente, não é isso que eu tô falando, tá? Mas assim, a gente é muito mais... Isso é coisa de mulher, a gente é muito mais, sabe? Aquela coisa mesmo da doçura. A doçura é as mulheres que são dóceis, né? Que tem esse poder da doçura, né? Então, assim, o que passa é que o José, ele percebeu que não estava tendo diálogo, não ia dar em momento nenhum para ter diálogo sobre o determinado assunto. Por quê? Porque talvez a Ana estivesse, como eu disse, muito reticente, tipo assim, doçura, zero, né? Porque às vezes a gente pode não concordar com o assunto, mas
é nosso papel, porque eu estou falando de nós, tá? Nós mulheres nesse ponto aí. Nós mulheres, a gente tem que aprender a ouvir. Mesmo acolher o que tá doendo no outro. A gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade. Olha, eu falo mais, é uma capacidade maior de fazer isso do que o homem. Então, talvez ele não se sentiu acolhido para falar de determinada coisa que ele ainda disse no vídeo que era muito importante para mim. Então, ela não acolheu, mesmo que ela não concordasse, mas ela deveria ter acolhido. E, pelo que ele diz, é uma coisa que a gente percebe que não aconteceu. Então, ele foi se fechando e, tipo, não falo mais sobre o assunto. E aquela coisa foi endurecendo, endurecendo, endurecendo o coração, já que era uma coisa muito importante para ele. Então, a gente percebe que os dois, houve o erro dos dois. E agora eu vou fazer uma reflexão com vocês, vou colocar aqui a minha opinião. Não tenho como saber quem começou, tanto é que ele diz ainda no vídeo, né, que foi a raiz, foi como se fosse onde começou o problema. Ele fala a raiz. Então, não tô aqui pra falar quem é culpado, é o que eu tô falando, eu não tenho esse poder, eu só estou aqui para analisar essas duas narrativas que me chamaram muito a atenção, muito. O ponto que eu achei ruim, talvez, do José, foi que a Ana sentiu que era uma coisa que ele já havia decidido e que ele já vinha matutando. Então eu acho que talvez o erro foi quando começou a despertar aquele incômodo, ele não ter ido falar com ela, não ter ido ter um diálogo, porque, gente, a base do relacionamento é verdade, respeito e diálogo. Se você não tem os três, não tem como ter relacionamento. Relacionamento não existe sem os três. Então, mesmo que seja uma coisa natural do homem se fechar, ficar ali no casulo, tudo bem, gente, mas assim, fique, mas depois vá conversar, não engula. O que o José fez foi engolir. Ele engoliu e aí aquilo foi crescendo, 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 até que uma hora que a bomba explodiu e ele não conseguiu segurar mais. Então a gente tem que aprender a falar, porque a gente coloca pra fora, não vai acumulando um monte de problema. Então, eu acho que o erro dele foi não ter passado pra ela o que ele estava sentindo, mas desde lá do início, não agora, que a decisão já estava tomada e não tinha mais o que fazer. Né? Porque deu pra ver que ela, por si, ela não tava percebendo. Ela não percebeu, gente. Às vezes tem gente mais desligada, as pessoas não percebem. Teve uma vez, eu vou contar pra vocês, que a minha mãe, uma conhecida dela, era casada e do nada o cara, tipo, olha, não quero mais saber, a gente vai se separar, não quero mais. E ela ficou, tipo, como assim? Mas tava tudo bem até ontem. Sabe aquilo? Então, às vezes, tem mulher que é mais desligada, ela não vai perceber que não tá tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que o erro do José foi não ter conversado com a Ana lá atrás, quando começou aquele sentimento. Ele foi levando. Tanto é que tem uma parte que ela fala que ele disse pra ela que ele foi levando. Isso tá errado. Isso tá errado. A gente tem que, de repente, assim, abaixa a raiva, né, de alguma coisa que aconteceu, abaixa, respira. Mas no dia seguinte já vai conversar sobre aquilo. Pra não ficar acumulando. Aí vai chegar uma hora que a pessoa vai querer ir embora. Não tem terapia, não tem nada que resolva, porque o outro já não quer mais, tipo, cansei. Mas por quê? Porque deveria ter falado quando aquilo já começou a incomodar, fala, isso não tá legal. Ai, quando eu fico muito irritada, eu já penso até em me separar de você. Tinha que ter falado lá atrás, não agora que a decisão já estava tomada, tá? E agora sim, eu acho que o erro da Ana foi o seguinte... sempre falando, tá, gente? Eu não tô analisando o contexto inteiro porque eu não sei da história inteira. Ninguém vai saber, né? Eles não vão falar isso. Mas eu tô falando do que foi dito, tá? E da Ana, eu acho que o erro dela foi o quê? Foi não estar no seu papel de mulher, no estado feminino. Porque o estado feminino, ele acolhe, querendo ou não, ele é mais maternal, mesmo que você não seja mãe. Nós, mulheres, nós somos mais maternais. Às vezes a gente pode ser maternal com um amigo, maternal com a mãe. Maternal é aquilo do afeto, do acolher. E pelo que ele falou, ela não acolheu. Porque ele falou, é um assunto que a gente sempre brigava, né? Um assunto que sempre saía briga. E ele foi se recolhendo, por quê? Porque ele não sentiu aquilo do tipo, pode falar. Diga, fala.
coloca pra fora. Ele não sentiu aquilo. Não sentiu a abertura dela, o acolhimento dela para ouvir aquilo que era importante pra ele. E de repente se poderiam, né, arranjar uma solução. Então, eu acho que foi esse ponto que a Ana pecou, sabe? De não acolher, não ouvir, né? Então, assim, gente, por isso que eu falo, né? Relacionamento não é aquilo, você não vai fazer isso e você não vai fazer aquilo. Não, gente. Relacionamento se trata também mais da gente. Quando eu viro e falo, olha, tal coisa me machuca, não faça. E aí é aquilo. Quando o outro não gosta, a gente... Não é que a gente não faz porque a gente foi proibido. Não. É porque machuca o outro e você está com o outro, então você deve respeitá-lo. Entende? Então, de repente a Ana falou, não, você não vai, não quero saber, não. Não é assim. Tem que ter diálogo e chegar num acordo. Isso é relacionamento. Ninguém falou que relacionamento é fácil, ainda mais, né, gente, 12 anos. Tem gente, olha, até que durou, né? Porque tem gente que hoje, assim, ficou muito difícil, eu vou lá e descarto, tchau, tô indo embora. Não é assim, né? Não é assim. Então, o relacionamento, eu acho que ele vem pra nossa vida pra gente adquirir mais sabedoria, mais paciência, saber cumprir o nosso papel, né? A mulher, o papel da mulher, o homem, o papel do homem. Foi essa a minha visão, tá? Do que os dois falaram em ambos os esclarecimentos, tá? Essa é a minha visão. E é aquilo, gente, lembre-se sempre, relacionamento é verdade, respeito e diálogo. Se não tem os três, seja um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho mais do outro, é normal oscilar, né? Mas se não tiver, esquece, já era. Tem data pra terminar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.